Então, hoje é dia 10 de maio de 2016, a gente vai pegar o depoimento do Expedito Machado da Ponte Neto, o primeiro depoimento dele. Expedito, boa tarde. Você está aqui acompanhado da sua advogada, né, doutora Flávia Mortari. A gente vai fazer umas perguntas aqui para você, eu e o doutor Marcelo, e a gente pede que você seja bem claro. Você tem o direito de consultar sua advogada, consultar as anotações que você achar importante. E qualquer dúvida você pode nos consultar a qualquer momento sobre o procedimento aqui, tá? Então, a gente vai fazer um primeiro depoimento sobre uma introdução sobre o contexto dos fatos que você vai trazer. Então, ele é mais geral, né? Você quer começar perguntando, Milo? Bom, faz para a gente um relato inicial de como você participou dos fatos que seu pai está trazendo à colaboração. Isso. Lembrando que seu pai já prestou depoimento na semana passada, você não participou, mas nós temos esses depoimentos dele, né? Então a gente quer agora a sua visão sobre os fatos e sobre aquilo que você participou. Você pode consultar os seus apontamentos aí e faz uma ordem cronológica para a gente, como começou essa relação sua com seu pai em relação aos fatos envolvendo a Transpetro, quando ele foi para a Transpetro. Tá ótimo. A primeira participação que eu tive política com meu pai ocorreu antes dele estar na Transpetro, que foi quando ele se candidatou ao governo do estado em 2002, quando ele se candidatou ao governador. Foi uma campanha que eu tinha 18 anos, mas que eu participei bastante, fiz discurso, enfim, presenciei bastante todo o trabalho dele durante essa campanha. Uhum. E a frustração grande de todos nós quando ele perdeu essa campanha, que ficou bem claro para a gente que não foi por um plano de governo ruim, ou por falta de vontade, faltou capacidade mesmo financeira para estar investindo naquela campanha para ele, ao governo do estado. E esse sempre foi o grande sonho dele, é uma coisa que vem do meu tio-avô, do meu avô e do meu pai. Ele tinha esse grande sonho de ser governador. Aí quando ele perdeu essa eleição ao governo, ele foi trabalhar na Transpetro quando? Quando ele perdeu essa eleição para o governo, ele voltou para o Senado, e terminou o mandato dele, já estava no final do mandato. E aí, 2013, no começo de 2003, no começo de 2003 é quando ele foi para a Transpetro. No início, assim, quando ele foi para a Transpetro, ele foi meio que por falta de opção, ele mal sabia direito o que a empresa fazia. Mas espera aí, 2007 ele estava onde? Em 2007 ele estava na Transpetro, mas a campanha dele para governador foi em 2002. Você falou, você deu a entender que ele entrou na Transpetro em 2013. Não, 2003. 2003, né? 3, isso. Então tá. Em 2003. Então, com o tempo que ele foi ficando na Transpetro, ele foi começando a desenvolver um relacionamento com esses fornecedores que ele era mais próximo dele e começou a pedir propina para esses fornecedores, no qual ele repassava a grande parte para um grupo político que o apoiava, que foi quem indicou no cargo, quem o mantinha lá no cargo dele. E também ele separava uma parte que era para fazer reserva para a campanha, que o grande sonho dele era voltar a se candidatar ao governo do estado do Ceará, que seria em 2010. Tá. Então ele entrou... Quem eram os políticos para quem ele destinava o dinheiro? Hoje eu sei que era o Renan, na sua maioria o Renan, o Sarney, o Lobão, o Romero Jucá e o Jader. Só um minutinho. Como é que você sabe? Que ele me falou. Hoje eu acompanhei já me falando quais eram especificamente os. Eu nunca tive nenhum contato com essas pessoas. Ok. Você falou que seu pai entrou na Transpetro em 2003 e ficou até que ano? Até 2014, até o final de 2014, Tá. se não me engano. E só uma questão também para contextualizar aqui. Quando ele perdeu esse governo, você morava com ele no Ceará? Você estudava, já fazia faculdade? Fazia faculdade, morava com ele no Ceará. E aí, logo em seguida que ele perdeu, então, em 2003 eu fui morar em São Paulo, fazer faculdade em São Paulo. Aonde você fez faculdade? IBMEC de São Paulo, administração. Tá. Aí quando você ficou... Aí você foi
você formou lá no IBMEC e ficou morando em São Paulo depois? Fiquei morando em São Paulo depois. Eu morei um tempo no Rio e depois voltei para São Paulo. Tá, morou no Rio com seu pai, né? Com meu pai. Prossiga. Então conta pra gente esse período aí da propina que o seu pai recebia dos fornecedores da Transpetro. Que período que foi esse? O período do qual eu participei foi no início de 2007, durante o ano de 2007, quando teve a implantação de um programa de governo do papai chamado Promef, e no qual... Então, esse Promef é um programa que seu pai, ele como presidente da Transpetro, ele instituiu lá da Transpetro, que era o quê? O que significava esse programa? Programa de... eu não sei o que significa. Mas era o programa, a sigla não se preocupa. Para que era o programa? era navios, era para construção de novos... Construir navios para a Transpetro usar na atividade dela, né? Tá, e aí? E então, os ganhadores dessa primeira licitação dele, que foi do estaleiro Atlântico Sul, que era Camargo Corrêa e Aqueiroz Galvão, concordaram em pagar para ele cerca de 20 milhões de reais, só que elas condicionaram que esse pagamento só poderia ser feito no exterior. Então, o meu pai me procurou, na época ele me explicou a situação, me explicou a história, e me falou que elas, acho que até tinham sugerido para ele abrir a conta no nome dele, que ele, como ele queria voltar a ser político, ele não queria ter essa exposição, ele me pediu para abrir uma conta na Suíça no meu nome para estar recebendo esses recursos. Tá, e aí você abriu essa conta? Aí eu tentei abrir essa conta e como na época o meu IR era baixo, eu não conseguia abrir. Era de quanto, senhor? Não sei te precisar, mas era pequeno. Mas você trabalhava onde? Eu trabalhava com sistema de ensino. Ah, não era na financeira que você Não, falou? nessa época já era depois da financeira. Ah, tá. Eu comecei trabalhando no banco, depois na financeira, eu já tinha saído. Eu já estava voltando ao Você sistema tinha de... renda mensal mais ou menos de quanto? Pequena, 5 mil reais. Tá. Aí você não conseguiu abrir a conta porque eles rejeitaram por conta da tua renda, né? E aí, o que você fez? E aí na época eu morava em São Paulo, eu morava com meu irmão. Você morava com seu irmão Sérgio? Meu irmão Sérgio, isso. E aí eu recorri ao meu irmão Sérgio, eu expliquei para ele que o meu pai, com a implantação do Promef, meu pai estava ganhando novamente uma projeção nacional e que ele tinha recursos na Suíça, da época ele era empresário. Meu pai tinha sido dono de Villejá, que é uma marca grande de jeans, de engarrafadora de Coca-Cola, de Textinião, de diversas empresas no Nordeste, e que ele queria passar esse recurso para o meu nome, que eu tinha tentado abrir a conta no meu nome, mas como meu IR era baixo, foi rejeitado, e se eu podia abrir a conta no nome dele, que rapidamente eu passaria para o meu nome assim que possível. Entendi. Então, aí você, resumindo, você pediu para o seu irmão abrir essa conta no nome dele, mas você falou para o seu irmão que nessa conta iriam ser depositados recursos da atividade empresarial do seu pai. Isso. Em nenhum momento você falou que tinha essa questão do... Porque você chegou a mencionar o Promef para o seu irmão, né? Mas você não falou, você falou só que ele ganharia projeção nacional com o Promef. Isso. Mas você não falou que tinha propina nisso. Não. Seu irmão nunca ficou sabendo de propinas anteriores que seu pai... Nenhum? Não que eu saiba. Tá. E aí, o que seu irmão fez? Mas, só uma pergunta. Quer dizer, você diz para o seu irmão que você precisava abrir uma conta na Suíça, o argumento de que o seu pai ia te passar saldos que ele tinha ao tempo, é isso? Da época ele era empresário. Tá. Mas o dinheiro segue entrando na conta, e aí o seu irmão não te faz perguntas, não estranha, não... Não, aí já foi, quando foi mais pra frente, eu já falava que era um negócio que eu estava me envolvendo e que eu estava fazendo. Já não tinha nenhuma relação da época do dinheiro que era do meu pai. E você estava morando com ele enquanto esse dinheiro entrava? No início, sim. Depois não. Ele casou e depois ele foi morar com a esposa dele e eu fiquei morando sozinho. Esse início durou quanto tempo? Acho que até um ano e meio. Não tenho certeza exata a precisão, mas eu acho que ele casou em 2008. Tá, mas aí só para eu entender, você morava com ele, então ele tinha visibilidade muito clara de como era a sua vida. Tinha. Ele não estranhou entrar dinheiro na Suíça e você ter uma vida
no Brasil que não fosse compatível com aquela entrada de dinheiro? Não. Ele achava que era o dinheiro que era do meu pai, da época que ele era empresário, e não pensava, não mudou em nada na vida. Não havia até um questionamento assim entre filhos, porque o seu pai está te passando um dinheiro, ele estava te passando só para ficar no seu nome ou estava te fazendo uma doação de patrimônio? O que eu tinha falado é que A versão, né, que você deu para o que eu ele. tinha falado é que era preocupação, o motivo pelo qual eu falei isso, até era com medo dele vir a se negar se eu falasse exatamente o que era. E eu falei que como o papai estava ganhando essa projeção nacional de novo, querer voltar a ser político, e que o mundo era mais, hoje em dia tudo era muito mais conectado, que ele tinha medo de ter esses recursos, ter essa exposição lá fora. Mas o recurso não era lícito? Em tese, pela sua versão, o recurso era das empresas Vila Jaque, Mas não declarados. Ah, entendi. Então seu irmão sabia pelo menos que eram recursos não declarados. Sim. Porque senão seu irmão poderia falar assim, mas vem cá, se é dinheiro da época das atividades empresariais do seu pai, do nosso pai, por que precisa pôr no seu nome, né? Entendeu? Então ele sabia que pelo menos era recurso não declarado. Eu acho que sim. E me diz uma outra coisa, seu pai teve essas atividades aqui, Vila Jaque, né, que era loja de jeans que você falou, engarrafadora de bebida era da Coca-Cola. A Coca-Cola Vila Jaque patrocinou até a Fórmula 1 durante 3 anos. Eu lembro dessa marca. E essa engarrafadora de bebida chamava como, essa da Coca-Cola? Era uma engarrafadora local da Coca-Cola de Natal, não sei nem qual era o nome. Ah, não era em Fortaleza, não. E essa outra empresa, Têxtil União, era em Fortaleza, era de têxtil, era indústria têxtil. Sei. E ele vendeu essas empresas? Ele vendeu. E esse recurso que teria no exterior seria da venda das empresas ou não? Seria recursos da Não, atividade? eu só falei isso para o meu irmão. Mas quando você falou isso com o seu irmão, já tinha vendido ou não tinha vendido? Já tinha vendido. Já tinha vendido tudo Já isso? tinha vendido. Quem comprou essas empresas? Foram grandes grupos e tal? Elas existem hoje? A Têxtil União, acho que a Vila Jaque não existe mais, mas as outras duas existem. E então o que você falou para o seu irmão é que as pessoas que compraram isso queriam pagar no exterior. Já tinham pago, né? Já tinham pago, Meu pai já estava tinha lá. esses recursos. Mas estava na conta de quem? Do meu pai. Mas seu pai nunca teve conta no exterior o nome Não. dele. Mas você falou pro Sérgio que estava lá numa conta do seu pai. Sim. E qual era então o único motivo era tirar do nome do seu pai. Isso. Então, e o Sérgio quando abriu essa conta, a gente vai explicar aqui direitinho como é que foi isso, mas ele não teve curiosidade de ver o saldo das transferências? Não, eu fazia o acompanhamento da conta. Tá, vamos voltar aqui o fio da meada. Só uma outra coisa. Quando você chegou pro seu irmão Sérgio e falou assim, olha, nosso pai tem essa conta lá no exterior com esses recursos da venda das empresas, o Sérgio não sabia que ele tinha conta no exterior? Ou sabia que achava que ele tinha conta? Não sei. Não? Ele não ficou surpreso seu pai ter conta no exterior, ter aberto sem falar com ele? Porque vocês procuraram o Sérgio para abrir essa conta quando era para botar no seu nome. Por que não teria procurado o Sérgio para abrir a conta quando as contas estariam no nome do seu pai? Entendeu? Porque isso era da época que meu pai era empresário. Meu irmão saiu de casa com acho que 16 anos e foi morar em São Paulo e ficou meio distante da família bem cedo. Seu pai e seu irmão não tinham uma relação próxima nesse período? Não. Meu irmão nunca foi chegado à política, esse lado. Sim, mas o que eu quero saber é assim, então era justificável que seu pai tivesse conta no exterior e seu irmão não soubesse? Sim. Eles não tinham essa intimidade de discutir esses assuntos? Já que seu irmão era da área do mercado financeiro, seu pai não teria consultado ele? Essa parte mais política, essa parte mais... Porque aí a gente está falando da atividade empresária do seu pai, né? A versão que você deu para o seu irmão era que eram recursos da atividade empresarial dele. Não era natural que ele tivesse aberto essas contas. E seu irmão não poderia ter falado assim, pô, mas ele tem conta lá, não me falou nada, não estou nem sabendo, agora vocês querem abrir outra, estão me procurando.
Mas essas vendas tinham acontecido, essas vendas dessas empresas aconteceram, meu irmão era novo também. Ah, tá. E nunca tinha sido comentado até então que teria essas contas, não? Você diria que você descreveria a postura do seu irmão em relação a essa conta como willful blindness? Na verdade, ele estava sempre numa correria, ele vivia numa rotina que era como executivo de banco, que é o dia inteiro no banco. Sinceramente, eu acho que ele nem pensava muito sobre o assunto. Tá. E ele também não quis saber se esse dinheiro era só para ficar no seu nome ou se era uma doação. Ele não discutiu essa questão de patrimonial, que às vezes acontece entre irmãos. Ele não tinha essa preocupação, não. E seu irmão abriu essa conta como titular da conta? Ele abriu, inclusive, ele tanto não sabia de licitude que ele abriu direto no Form A, direto no nome dele. O Form A é quando, só para deixar a gente explica para a gente, o Form A é quando ele é ostensivamente... Ele é ostensivamente direto no nome dele. Direto no nome dele, porque as outras opções, você tá ressaltando o nome do Form A porque ele poderia ter aberto no nome de uma offshore. Offshore, exatamente. Foi cogitado isso ou não? Você não pediu para... Você instruiu ele que queria o nome dele ou não? Ele abriu do jeito que ele achava. Por que você não protegeu o seu irmão? Porque, sinceramente, eu não pensava que tinha risco. Eu não sabia que eu estava expondo ele da forma como eu acabei expondo. Você e seu pai expondo, né? Porque foi tudo em conjunto, né? Sim. O seu pai acompanhou esse contato com o seu irmão de como abrir a conta. Ele foi tudo junto, né? Meu pai que me orientou. Tá? Orientou a pedir para o Sérgio. Porque poderia abrir, como o Dr. Marcelo perguntou, por que não abrir um offshore? Protegeria um pouco mais, né? Vocês não cogitaram então, porque você não imaginou que fosse... Tá. É correto dizer que você não ofereceu para abrir com um offshore ou qualquer tipo de patrimônio interposto precisamente para não alertar o seu irmão? Não, nem sabia. Não tinha experiência nenhuma com isso. Porque o que o Dr. Marcelo está perguntando é porque talvez se você pedisse para o seu irmão, olha, mas abre no nome do offshore, aí talvez ele perguntasse, mas vem cá, por quê? Por que vocês estão querendo ocultar o verdadeiro dono da conta, né? É isso que ele está querendo saber. Vocês foi deliberado e falaram assim, não, é melhor deixar, senão o Sérgio pode desconfiar, se a gente pedir para ele abrir uma offshore e depois botar... Não se pensou nisso, não. Durante quanto tempo a conta ficou em nome dele? Logo em 2009 a gente passou os direitos econômicos da conta com a abertura de um trust junto à HSBC Trust Company, do qual eu era o beneficiário. Então a conta foi aberta em 2007. 2007. E ficou até 2009 no nome do Sérgio. Isso. Sérgio Firmeza Machado, é isso? Aí em 2009, conta pra gente como é que foi esse trust aí que você falou. Conta aí. Em 2009 foi feito junto ao próprio banco, que é o HSBC, um trust no qual... Esse foi feito, explica pra gente. O Sérgio também ajudou nisso aí? Pediu para abrir o trust, sim. Ele ajudou a abrir o trust, né? Mas aí conta pra gente os detalhes. E aí ele já estava sabendo que tinha... Não. Não? E eu era o beneficiário desse trust que tinha os direitos econômicos sobre os recursos que estavam na conta. Tá. Então, essa ideia do trust surgiu em 2009 ou quando abriu em 2007 o plano já era esse? Deixar um tempo no nome dele e depois abrir um trust? Ou não? Essa ideia surgiu do trust quando ficaram com medo de alguma... A ideia era passar para mim assim que pudesse e a ideia do trust surgiu posterior, não anterior. Esses 2 anos foi mais porque foi demorando ou vocês queriam dar um tempo sem mexer no... Porque foi demorando. Foi demorando, né? E esses 2 anos ninguém mexeu na conta? Não. Nem você, nem o Sérgio, nem seu pai? Não. O dinheiro ficou lá? Ficou lá. Está bem aplicado alguma coisa? Qual era o nome desse primeiro trust? Era Tartufo. Tartufo?
Se eu não me engano, era Tartufo. Tá. Então, essa conta foi aberta no HSBC e o Trust também, né? Também. E o Sérgio, então, ajudou a abrir o Trust e depois. Você ficou como beneficiário do Trust? Sim. Tá. E aí? Nessa época o Sérgio já trabalhava na Suíça? Ele nunca trabalhou na Suíça. Ou já trabalhava com banco? Ah, sim, já. Então, ele nunca morou na Suíça. Você sabe o que é Tartufo? Trufo, alguma coisa. Sim. Trufa. E o Sérgio também sabe. Sim. Eu imagino que sim. Para quem pensa em trufa, a gente pensa em tesouro enterrado. Né? Isso sugeriu alguma coisa para o Sérgio? Não. O nome foi vocês que deram ou já veio do... Já veio... Veio do banco. Eu acho que sim, eu não me recordo. Normalmente é o Instituto que escolhe, não? Vocês contrataram alguém ou foi o Sérgio que viu isso? Não, foi o próprio banco. Ah, tá. Mas não contratou um despachante, um advogado, alguém para instituir? Tinha um advogado. Tinha um advogado? Para fazer o deal. Lá na Suíça mesmo, advogado. E só uma coisa, então o Sérgio sempre morou em São Paulo, ele trabalhou no mercado financeiro, ele nunca trabalhou no HSBC, né? Não. Tá. E ele nunca morou na Suíça? Não. Você já morou na Suíça? Eu morei quando eu era novo, no colégio interno, por 6 meses. 6 meses, tá. Você foi o único, os seus irmãos também? Meu irmão mais velho, Daniel, também. O Sérgio, não. Aí depois vocês criaram o Trust, o que houve? Aí depois disso, com a conclusão do sistema de ensino, eu fiz a minha mudança para Inglaterra. E aí... Que aí você... o que a gente tem que falar desse sistema de ensino que você não explicou aqui ainda, assim, aqui no depoimento. Você tinha uma atividade paralela que era... Você formou lá no IBMEC, foi trabalhar na financeira, depois você saiu dessa financeira e começou a trabalhar. Você desenvolveu esse sistema educacional de ensino à distância, é isso? O meu irmão já tinha os colégios, eu tive a ideia quando eu fui morar em São Paulo, vendo o COC, que era um sistema de ensino de lá. Rapidinho, então o seu irmão Daniel... Meu irmão Daniel. O Daniel, ele era dono de escola. Era ele com seu pai ou é ele que fundou? Ele que tocava. No começo o papai participava no início. Mas era empresas do seu pai, ele assumiu depois? Eu não sei como é que era desde o início, mas eu acho que era do papai, depois ele assumiu e começou a tocar. Tá. E aí ele tinha esse negócio. Aí você formou, você é o filho mais novo e teve a ideia de fazer um sistema parecido com o sistema COC. Que foi quando eu vinha conhecer. Que vem a ser um sistema de ensino à distância? Não. É um sistema de ensino, é o que? Um software? Que a gente revendia o material didático que a gente... Material didático. Com a marca de... São materiais prontos já, né? Prontos que você vende já, as apostilas, os livros e tal. E aí você desenvolveu um sistema parecido com o COC lá e começou a usar nos colégios do seu irmão. Isso. Tá. Aí isso paralelamente, isso não tinha nada a ver com essa atividade do seu pai, essa propina que era depositada na Suíça, né? Não, nada a ver. Nada a ver. Você desenvolveu esse sistema em que ano? 2003. Final de 2003. 2013, né? Então o 3. dinheiro já estava lá. Não, 2003. 3? É. 2003. Então tá, e quando é que você vendeu? 2012. Aí assim que eu concluí a venda para abrir a educação, eu me mudei para a Inglaterra. Você vendeu por quanto? 44 milhões de reais. 44 milhões de reais. Tá, essa Abril pagou isso aqui no Brasil? Pagou aqui no Brasil em conta sua mesmo? Seu nome? Física, sim. Foi tudo... você pagou imposto de tudo? Está tudo regular isso aqui? 100%. Está no seu imposto de renda? Tá.
Isso aqui você declarou isso aqui como pessoa física ou você tinha uma pessoa jurídica que... Eu tinha 99% e minha irmã tinha 1%. Ah, você tem uma irmã? Tenho. Tá. Mas aí você vendeu a pessoa jurídica? Vendi a pessoa jurídica. Tá. Mas quem vendeu o vendedor é o Expedito e sua irmã ou vocês tinham outra pessoa jurídica que era? Expedito. Expedito, tá. E aí vocês declararam imposto de renda sobre disso aqui, dessa venda? Sim. Tá no teu imposto, né? Sim. E aí esse dinheiro foi depositado aqui. E aí? Qual é a relação disso aqui com a sua... Aí depois disso você foi morar em Londres? Depois disso eu mudei minha residência para Inglaterra, para Londres. Por que você mudou para Londres? Para fazer, para organizar e fazer a devolução integral dos recursos para eu receber, estando fora do Brasil. De quais recursos você está falando? Desses recursos relacionados à propina do meu pai. A propina. Então você foi para Londres para dar uma solução Isso. no dinheiro que estava lá na Suíça. Tá. Que era quanto nessa altura? Qual era o saldo lá da conta? Nessa altura, não me recordo o saldo exato. Em torno de quantos? Em torno de... Eu não sei te precisar. Mas já, depois que você foi para Londres, continua a ser depositado dinheiro lá ou já estava... essa conta teve depósitos depois? Não. Não? Então, quando você criou o Trust, depois não teve mais nenhum depósito? Ou já tinha? O Trust, quando eu me mudei, porque quando eu me mudei para Londres, eu criei uma nova estrutura num novo banco. Ah, tá. Então vamos falar disso aqui, peraí. Aí foi no Julius Baer. Tá. Mas quando ainda estava no HSBC, não teve nenhum depósito. Depois você criou um Trust ainda no HSBC. Não, continuou tendo depósito. Teve depósito até 2013. Ah, então tá. Então foi depositado em nome do Trust, tá. E aí quando você mudou para Londres, que você mudou o sistema, continuou no sistema de Trust ou você mudou o banco? O que você fez? Mantive Trust, mas a gente encerrou a conta que a gente tinha no HSBC. Eu encerrei a conta e a conta do Trust e abri um Trust e uma conta no Julius Baer. Um Trust e uma conta nova. Por que houve essa mudança? Mas como eu já estava me mudando até por segurança, pelo o histórico do passado do HSBC, até para fazer um novo... Conta de vazamento, essas coisas? Já tinha tido aquele canto de leaks do HSBC ainda? Não. Mas então houve essa mudança por conta de medo de... Também a operação, os caras não estavam, o banco não era muito bom. Entendi. Então qual foi esse novo banco que vocês... Julius Baer. Julius Baer. E o Trust, qual era o nome? Julius Baer também, na Suíça. Ah, esse Julius Baer na Suíça também? Também. O Trust também era do próprio Julius Baer Trust Company. Tá, tinha um nome também? Era Matterhorn. Como é que escreve? Soleta também. Salvo engano, era Matterhorn. É M-A... É uma montanha. T-T-E-R... Não. M-A-T-T-E-R-H-O-N. É o pico mais alto. Ah, Matterhorn, tá. Tá, e aí? Aí, quando você mudou de banco, aí você lembra qual era o saldo quando você fez essa mudança na conta, nessa altura? Exatamente, não. Tá. E aí? Aí depois que mudou de banco, continuou tendo depósito? Não. Não? Então não teve mais depósito depois que foi para o Julius Baer? Mas você sabe o saldo, né? Depois que foi para o Julius Baer, qual o saldo que ficou lá? Não ficou, porque eu já fechei também a conta do Julius. Não, mas nessa época. Porque aí aqui quando você construiu isso aqui, não teve mais depósito, então consolidou um valor aqui. Consolidou, mas eu Nem na ordem de quanto? Eu não lembro. Se eu for falar aqui, eu vou estar... Tá, tá bom. Mas você tem documentos você tem extratos dessas contas? Eu posso pedir. Eu não tenho o extrato da época, não, porque eu já fechei. Tá. Vamos lá, então. Deixa eu só... Obrigado. Mas você falou que não lembra assim quanto estava nessa época, mas você sabe quanto que foi pago de propina, depositado de propina nessa conta? Sei, tudo que eu...
Fui reolhar que era parte de propina, etc, para estar vindo aqui falar com vocês, eu lembro mais de detalhes. Tá, então você consultando quais são os valores? Próximo de 73 milhões na época. Tá. Esse é o valor total que foi depositado de propina no HSBC. Desse valor, Queiroz Galvão e a Camargo depositaram cerca de 18 milhões de reais. Então só um minutinho para a gente ir pegando isso aqui. Então você falou que foram quase 73 milhões. Você tem esse número preciso em anotações aí? Só para a gente anotar. Tenho, esse aqui não é preciso, não é 72 milhões, eles que estão com preciso, é 900 e alguma coisa. Tá. Os quebrados não tem aqui. Tá bom. Então, ele só bota no anexo que quase a gente 73. exatamente. Tá? Então, tá. É quase 73 milhões que foi depositado no total, né? Desses 73, aí vamos ver quem depositou. Aí foi Queiroz Galvão e Camargo Corrêa, que foi um pouquinho mais de 18 milhões de reais. Acho que é 18. Primeiro fala o nome das empresas. Depois Queiroz Galvão, Camargo Corrêa, NM Engenharia, Galvão Engenharia, Devaran International, Herodotus Navigation, e teve também de um acordo de investimento que foi com a HR Financial Services Ltd. Então vamos lá, peraí. Essas que você falou, Queiroz, tal, que termina com a Heródotos, são todas prestadoras de serviço da Transpetro? Sim. Todas têm contrato com a Transpetro e os valores depositados foram... Vou fazer uma correção, eu não sei se tem uma que é meio que de um broker, que eu não sei se ela tem contrato com a Transpetro ou não. Entendi, mas tem relação, né? Tem relação. Todas são propinas relacionadas a contratos da Transpetro. Exatamente, sim. Tá. Você sabe a soma dessas aqui primeiro? Quanto que somou? Dá cerca de 44 milhões de reais. 44 milhões de reais. Tá. Aí você mencionou, no anexo você faz menção a um outro depósito grande, que é de uma empresa HR. O que é essas? Qual foi o valor desse depósito da HR? Aproximadamente 28 milhões de reais. Como é que é o nome dela toda? HR? HR Financial Services Ltd. Tá. E aí, HR Financial Services Limitada, essa é empresa de quê? Essa é uma empresa que é uma controladora de uma empresa de petróleo do Equador. Petróleo do Equador. HR. Não, eu sei, mas ela era controladora de quem? De qual empresa? Petrobel. É controlador de algumas empresas do Equador, não é só ela. E quem que é o dono dessa empresa? O controlador chama German Efromovic. German Efromovic. Então, estou dizendo assim, a HR era controladora de algumas empresas de petróleo no Equador. Isso. Entre elas a Petrobel. Uma que eu me recordo não é Petrobel. E o German Efraimovic é o dono da HR e por consequência de todas as. É o controlador. É o controlador da HR, né? Da HR. Isso também é dinheiro de propina. Esse eu vou explicar um pouquinho no anexo exatamente como é que foi. Fala que em relação a esses 28 milhões ele vai explicar o que houve. Tá, então vamos voltar naquele montante de 44 milhões das empresas que tinham alguma relação com a Transpetro. Vamos botar lá, você falou Queiroz Galvão e Camargo Corrêa. Qual o valor que essas empresas depositaram? Aproximadamente 18 milhões de reais. E você falou das duas juntas, por quê? Era consórcio, alguma coisa? Ou você sabe separar quanto foi de uma e quanto foi de outra? Foi mais ou menos metade. Era a respeito do Estaleiro Atlântico Sul. Elas eram o quê? Consociadas? Elas eram sócios no estaleiro. Sócias no estaleiro, tá. Então, todo o dinheiro que a Queiroz e a Camargo Corrêa é relacionado a esse contrato do Atlântico Sul, do estaleiro. Tá. Quando é que foi que elas depositaram? Foi entre novembro de 2007 a dezembro de 2008. Tá. Então foi um ano, né? Cerca Período de um ano, né? Cerca de um ano. Cerca de 200 milhões. E a outra que você citou aqui,
Para a NM Engenharia, quanto que ela depositou? Aproximadamente 6 milhões de reais em 2008. 2008. E a próxima, que é Galvão Engenharia. Cerca de 5 milhões de reais em 2009. 2009. Você sabe o mês? Se eu não me engano, foi no segundo semestre. Segundo semestre de 2009. Isso. Segundo semestre de 2009. E a NM, foi em 2008, você lembra mais ou menos? Segundo semestre também de 2008, se eu não me engano. Segundo semestre de 2008. E essa outra empresa, Devaran Internet, não? A Devaran foi em 2010 e em 2012, sendo a maioria em 2010, e foi aproximadamente aí 13 milhões e 500. Essa maioria seria a ordem de quanto? Você tem esses Um- valores? Tenho. Se tiver, pode ler, pode consultar e falar. É que os, Acho que são aqui que tá certinho. Eu estou tomando nota a partir dos anexos. Não. certinho. Ah, então tá. Eu acho que Você no tem- anexo tem o valor exato. Que a gente fez uma correção hoje dos valores, mas Ah. os anexos que a gente entregou tá com o valor exato. Então tá. Vocês têm um anexo para consultar e falar? Então a gente pode pegar na... Não, então deixa. O anexo está aí. Massinha, Então tá Ele bom. pode falar da ordem dele, e como eu estou com o anexo aqui, eu estou considerando Ah, então tá os bom. valores que figuram no anexo. Não. Tá, que são Depois, os na corretos. conferência, ele pode examinar e se Tá bom. achar Eu tenho que cópia do está anexo aqui. corrige. Eu posso ler e ele confirmar também. Eu tenho cópia aqui. Tá Não, bom. pode deixar no Então jeito tá. que corrige. Então vamos lá. A próxima empresa seria a Galvão Engenharia. Foi aproximadamente 5 milhões de reais. Ah, isso que você falou do. Esse foi no segundo semestre de 2009, tá? Isso. A Devaran foi 2012 uma grande parte, 2011 a grande parte, 2012. Não, 2010 a grande parte, cerca de 11 milhões e 900, e em 2012 o saldo que era milhão, menor, um milhão e meio, pouco. mais ou menos. Agora viria Irotodos. 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 A Irodotos foi em 2012, cerca de 1 milhão e 800. Tá. Tinha mais alguma empresa? Não. Não. E me diga uma coisa, como é que era feito assim? Elas depositavam e seu pai te avisava que elas iam depositar, você fazia esse acompanhamento? Como é que era? Precisava fazer o acompanhamento e via se tinha sido feito. E eles avisavam de boca ao seu pai ou eles mandavam algum comprovante de transferência, alguma coisa, tinha algum documento? Eu acho que era, eu não tenho certeza, mas eu acho que era de boca. De boca, e você ia lá, checava, Eu checava. pela internet? Não. Como é que você checava? Eu checava quando o gerente do banco vinha a São Paulo e eu pedia para olhar o extrato. Ah, entendi. Então, essa era a forma de checar. Sim. E então lá quando você checava o extrato e aparecia os depósitos, você tem esse extrato? Não. Mas você tem como conseguir? Tenho que pedir ao banco. Seria bom você pedir. Tá, doutora? Se a senhora puder anotar Claro, aí. claro. É importante Eu isso. anotei na outra página. Mas você lembra, Expedito, quando você checava, o que aparecia como depositante? Eram essas empresas mesmo que apareciam? Normalmente eram outros nomes. Às Era o vezes, nome de quê? De offshore? eu imagino que De sim. empresas? Deve ser. Algum que você lembre? Tem alguns que eu lembro. Eu lembro de uma da Camargo Corrêa que era Desarrolo Lanzarote. Acho que isso está constando de anexo. Tá nos anexos. Ah, você vai falar de cada empresa. Vou falar de cada. Ah, então tá. Então depois a gente especifica. Então vamos voltar aqui, porque esse anexo é mais uma introdução, né? É mais um contexto geral. E aí depois que foi depositado tudo isso, você dava ciência ao seu pai, né? Você avisava ele. E aí? O que vocês fizeram depois? E aí eu deixei isso investido no banco em ativos financeiros. Tá. Isso permanece até hoje? Não. Aí depois de um tempo, quando esse fundo de investimento no Juros Berna estava performando bem, eu fechei e abri uma conta no novo banco, em 2 novos bancos, no PicTay e no BS. Tá. Na forma de trust também, não é mesmo? Trust. Tá, então no PicTay, o PicTay é da onde? É PicTay de Bahamas. Bahamas? E esse então você abriu 2 contas ao mesmo tempo? Você separou? E o BS? o BS é onde? BS da Alemanha. Quem que te instruiu a abrir nesses locais? Eu estava conversando com o gerente da época, que era do HSBC, eu perguntei que bancos que poderiam
eram melhores em investimento em ativos financeiros, que o Julius Baer tinha ido muito mal. E aí me foi sugerido alguns nomes e eu fui conhecer os gerentes desses bancos e gostei desses dois. Entendi. Mas a preocupação era só o desempenho ou tinha questão de segurança também? Tinha questão de confidencialidade. Confidencialidade, né? Tá. Aí isso foi quando você mudou esse banco para esses dois, foi quando? Em 2014. 2014, tá. E aí o que você fez depois disso com esse dinheiro? Ficou uma parte investida e também eu já estava morando há um tempo na Europa e eu comecei a me interessar a olhar ativos imobiliários para estar investindo lá e foi quando eu comecei a investir em imóveis. Em Londres, né? Em Londres. Tá. E aí você pegou uma parte desse dinheiro e gastou em imóveis, é isso? Isso. Então, e a conta continua aberta, depois que você comprou os imóveis, continua aberta em nome do trust, né? E aí depois o que você fez com essas duas contas? A do PicT eu fechei em 2015 e hoje eu tenho só a do BS. E por que você fechou a do PicT? Porque não estava tendo um bom relacionamento com eles não estavam investindo bem, era mais distante, o BS era mais próximo de onde eu estava morando. Você chegou lá em Bahamas visitar o Cheguei. banco? Você foi lá? Mas foi lá para abrir a conta ou você foi lá só para... Fui lá para abrir a conta e Para abrir a ser conta. o gerente. Tá. Quem que é? Você lembra do nome do gerente? Não, E lá no UBS da Alemanha você foi também? foi. Então. Aí você fechou só do PicT e do BS você tem hoje ainda, né? Isso. Qual é o saldo lá dela hoje? Aproximadamente 3,5 milhões de pounds. Tá, e me diga uma outra coisa. Então você narrou aqui como que uma parte da propina que as empresas prestadoras de serviços, entre outras, da Transpetro, repassaram o dinheiro para o seu pai. E a questão desses políticos que apoiavam seu pai, que você já declinou os nomes aqui no cargo, eles recebiam propina também. Como é que era o pagamento? Você tem conhecimento? Eu acho que meu pai pode explicar melhor essa melhor, parte. tá. Mas você participou de algum pagamento desse? Não. E você participou você ajudou seu pai a arrecadar dinheiro no Brasil para... Sim. Como é que foi isso? A partir de 2008, meu pai me pediu para ajudar na arrecadação de propina aqui no Brasil. Basicamente, como funcionava é que ele entregava os endereços com codinomes, sempre em São Paulo, e me passava para serem retirados. Então vamos lá. Repete isso, por favor. A partir de 2008, Sim, pedido. Como é que funcionava? aí ele entregava o endereço, sempre em São Paulo, normalmente flats ou hotéis, com codinome e com a data, e com o intervalo de horas também, para serem retirados. Tá, então ele chegava com um papelzinho para você e falava, Expedito, ó, nesse endereço aqui, o endereço era o que? Residência? O codinome era seu ou do O papai já me entregava o codinome. Os dois? Dos duas pontas? Das duas pontas. Tanto a pessoa que era para você falar, como o nome que você falaria. Tá. Era hotel e flat, sempre em São Paulo. Você lembra de algum hotel ou flat? Que eu lembro assim de cabeça, tem um Jorge Sank, que eu acho que é flat. Tem um outro Quality Inn. Você lembra Bem de a cabeça. região? O Jorge 5, né? Essa área é bem localizada, assim, não sei dizer o bairro específico, mas tipo Jardim, essas tá. áreas. Então Jorge 5, Comfort, outro? Quality. Quality Inn.
No seu Mais caso, algum? que eu me lembro agora. E você lembra se tinha algum apartamento, sem ser flat, hotel? Não, Residência, não me recordo nenhum. escritório? Não me recordo nenhum escritório. Tá. E você lembra de algum codinome específico? Eram nomes de pessoas. Assim, Nomes próprios? É, Sempre nomes próprios ou tinha algum nome mais exótico? normalmente era nome próprio, mas o que eu me lembro, normalmente era tipo, eram nomes, não eram nomes, nome próprio mesmo, nome de pessoas. Tá. Você pegou a dinâmica direitinho ou quer que ele repita essa? Porque assim, que a partir de 2008 seu pai pediu que ajudasse com a logística da arrecadação de recursos para ele no Brasil. Uhum. Seu pai lhe entregava o endereço para São Paulo e a data e a hora com codinomes do depoente da pessoa com quem ele falaria. Os codinomes eram nomes próprios, que você lembra de ter ido buscar a propina no Jorge Sunk e no Quality Inn. Não, só uma correção. Eu não ia buscar a propina, não. Você ia buscar o quê? Eu pedia para uma pessoa da minha confiança buscar, era ele entregar que no ia. endereço. Ah, entendi. Então o seu pai te passava o papel com os codinomes e você passava para essa pessoa. Isso. Aí ele que ia lá. Você nunca foi nesses. Ele só ia lá, pegava e me entregava. Tá. Aí ele pegava a propina de quem? Do seu pai? Não, a propina nesses endereços que meu pai me passava para retirada. Não, porque assim, essa pessoa quem era? Era um amigo de faculdade. Tá. Aí você chegava para ele e falava assim, vai lá em tal local e faz o quê? Qual é a orientação que você dava para ele? Vai lá em tal local, dá esse nome para retirar uma coisa para mim. Tá. Aí vinha o quê? Aí Quem vinha era o amigo? um amigo meu de faculdade. O nome é Alexandre. E Aí ele pegava o que? Era um envelope? variava, assim. Normalmente era tipo com envelope branco, com envelope pardo, Sim, com dinheiro dentro. com dinheiro dentro. O Alexandre sabia o que estava fazendo? Sabia o que estava fazendo, em que sentido? Sabia que era O que ele propina? achava que ele estava fazendo? Ele não sabia que era propina, não. Ele não tinha nenhuma ideia, Mas- não tinha nada a ver com meu pai. Mas assim, Tá, mas ele achava mas você tinha que estava- falar, você era amigo dele, você tinha que falar alguma coisa para ele, né? Porque Pois é, não tem assim. Correto. Se o Sérgio Bruno me diz assim, olha, vai ali no hotel Mercury e se apresenta como Jussara, que vai encontrar a Vanderleia e você vai um pegar pacote para mim. um pacote. Primeira pergunta é, Naturalmente, eu vou dizer assim, claro, mas o que é? Então, acho que até pela cultura dele, de descrição, ele nunca me perguntou a respeito de que era. Fazer de graça? Na verdade, desde que a gente saiu da faculdade, eu combinei de que a gente faria um negócio junto e ele seria sócio desse negócio que eu viesse a fazer junto. Então, era meio que fazia por isso e realmente nunca me inquiriu a respeito Era da Don't Ask, Don't Tell. Era tipo, o que você quer dizer com Don't Ask, Don't Tell? Don't ask, don't tell. Me pergunta, Eu pergunta faço- que eu não te respondo. Eu fazia pouco caso, eu não dava como se fosse uma coisa pouco importante, era assim que eu tocava isso. mas ele chegou a trabalhar para você, você pagava alguma coisa para ele? A gente trabalhou junto desde a faculdade. Então ele era um sócio, um empregado seu, alguma coisa assim, funcionário? Mais tipo sócio, parceiro, assim. Não empregado. Mas E ele nunca perguntou para você, por que você não vai? Por que você mesmo não pega? ele nunca perguntou. Quantas vezes, você lembra mais ou menos, aconteceu isso? Sobrenome do Alexandre. Lui. L-U-I. De onde ele é? Ele é brasileiro, São Paulo. Alexandre L.U.I.
L-U-I, I de índio. Tá. Você deve ter, como foi sócio dele, alguma informação mais precisa sobre ele, tipo identidade, telefone, endereço. Telefone sim, identidade não. Tá. Ele deve estar em algum contrato. Ele foi seu sócio mesmo? Foi. Então ele deve estar em algum contrato social com você. Não, nenhuma sociedade em participação de empresa não. Nenhuma vinculação formal, contratual, de nenhum tipo com você? Não, já teve contrato de prestação de serviço, mas não sociedade. Mas num contrato de prestação de serviço ele tem que botar alguma coisa desse tipo, número de identidade. Eu acho que sim. Você pode providenciar esse contrato para a gente então? A gente só vai querer ouvi-lo, enfim, sua história sendo verdadeira como a gente espera que é, ele apenas vai confirmar o que você está dizendo e vai dar mais densidade à sua narrativa. Eu queria até pedir para vocês para perguntar para ele, porque ele pode se lembrar de mais endereços do que eu. Tá. Eu posso passar para vocês. Não, é muito importante ouvi-lo, porque já que era ele que pegava e fazia isso. Mais alguma coisa que você queira falar sobre esse primeiro anexo aqui? Lembra de alguma coisa? Família, quer perguntar mais alguma coisa desse? Tá, no seu anexo aqui você fala que seu pai tem uma estimativa de quanto que ele recebeu, né, nesse sistema aqui. Quanto foi? Ele estima ter recebido, durante o tempo que ele estava na Transpetro, cerca de R$2 milhões por ano. Por ano, né? Então a gente está falando de quanto? Ele ficou de 2003 a 2014, 15? Acho que foi final de 14 ou começo de 15. Por ano, né? Isso aqui. Ah, por ano? Por ano. Nesse sistema, né? Nesse sistema. Ah, não estamos falando do sistema lá do exterior, não. Não. Mas isso desde o começo ou a partir de 2008? Desde o começo. Falando em torno de 22 milhões de reais, isso? É? 2013, 2014, ele ficou 11 anos, né? Foi cerca disso. Então, esses valores que você passou aqui, eles foram dos depósitos no exterior, né? Esse que você falou de cada empresa. Isso. Foram dos depósitos no exterior. E esses aqui? São as mesmas empresas? Esses aí não são as mesmas, não. Tem algumas que são parecidas, mas não. Ou seja, o que você quer dizer é que nesse dinheiro aqui que foi pago no sistema de hotéis, de 2 milhões, alguns são das mesmas empresas, mas tem empresas outras. Sim. Né? Então vamos lá. Quais são as empresas que pagaram nesse sistema aqui também? Eu não sei dizer exatamente quais são. O papai saberia dizer isso. Não sabe, né? Acho que a gente falou disso no anexo, inclusive. Então, seu pai já prestou depoimento sobre isso, mas você lembra de alguma especificamente? Assim, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui. A Queiroz Galvão, ela também pagava, você lembra? O papai não me falava de qual era a empresa. Ele não falava o codinome de quem era? Não, ele falava o endereço e o codinome. Então, nenhum dos codinomes você sabe de quem era? Não, nenhum. Ok. Última pergunta. O Alexandre, Luiz... Você sabia, pelo menos genericamente, que você estava ajudando logisticamente na arrecadação de propina? Sim. O Alexandre Luiz sabia que em alguma dessas entregas ele comentou alguma coisa com você? Tipo assim, o fulano que eu peguei lá, ele mandou dizer isso, ou ele falou que ele estava com um crachá da empresa tal, uniforme, ele falou alguma coisa? Nunca teve nada atípico? Nunca. Ele conhecia alguém que ele encontrou? Não. Ele não tinha nenhum contato direto com a empresa, só entregava para ele o endereço, como se fosse um serviço de um boy. Assim. Tá. Pegava só o endereço e o local. Okay.
Com o Alexandre, como é que vocês querem fazer? A gente entra em contato, vocês falam quando entrar? Não entre em contato agora não. Vamos esperar fazer um Vamos sistema. esperar uma prorrogação. Um sistema daquele Ou vocês avisam, então igual o sistema Felipe. do parente, Tá bom. tá? A gente, quando tiver tudo certo, a gente começa a ir atrás dessas pessoas. Quando vocês forem intimados. Só uma coisinha, a gente pode encerrar isso aqui para Pode, fazer a revisão? pode. Vou suspender aqui o áudio.